A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, estamos nós aqui para mais um vídeo pelo programa Falando de Bíblia. Sejam todos bem-vindos a este programa Falando de Bíblia. Hoje vai abordar algo muito interessante que talvez, eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar. Hoje o tema que nós vamos abordar. Coloca lá, diretor, o tema, que já está com quase 1 minuto. Olha só aí o que, ó. Isso mesmo. O ancião, o Papa e a igreja eleita. Pare, irmão Fábio, você já mostrou muito isso, não? Não, nunca mostrei. Eu só pincelei de pinceladas, mas nunca mostrei. Hoje você vai ver dentro da Sagrada Escritura, eu vou mostrar dentro da Bíblia, o Papa e a igreja sendo reverenciados e reconhecidos pelo apóstolo São João. Meus irmãos, vocês têm que assistir esses vídeos, porque como é que você vai aprender a apologética, né? Louve e bendiga ao Senhor por muitos irmãos que estão assistindo a apologética, mas tem outros. Se não for uma refutação protestante, toda a apologética católica é uma refutação protestante. Entende? Por quê? Porque isso aqui dentro da Sagrada Escritura é lido por protestante, aqui na segunda carta de João, mas não tem a interpretação correta. Esse texto fala do Papa, da igreja e dos filhos da igreja. E nós vamos mostrar muito versículo nesse vídeo. O irmão Fábio vai encher de versículo, vai passar mais 30 minutos falando, já falou tantos em outros vídeos. Não, nunca abordei isso. Nunca abordei isso que nós vamos ver agora intitulado da segunda carta de João, não. De maneira alguma. Só tem um capítulo, é o versículo 1. Não é? É o versículo 1, desde já meta o dedo no like. Para que o YouTube rode para mais católicos que estão navegando aqui nessa plataforma. Meus irmãos, o capítulo 1, versículo 1. Põe na tela, diretor. Diz assim. Veja aí, ó. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, que amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conheceram a verdade. Volta para mim, diretor. Aqui está. Nunca trouxe isso de 2 anos que estamos no ar. De 2 anos que estamos trazendo a apologética em defesa da fé, esclarecendo, dando resposta aos ataques protestantes nesse apostolado. Nunca abordemos sobre isso. Pinceladas sim, mas um vídeo referente a isso aqui não. Veja, o ancião. Então logo nós vemos, para explicar, o termo ancião no hebraico era dado o quê? Era empregado a quem? Ao bispo. Ao bispo. Depois, quando foi traduzido para o hebraico, para o grego, mudaram o termo ancião para presbítero. Nós conhecemos que no magistério hoje o presbítero é o padre. Não era assim no hebraico. Veja, até algumas versões protestantes, eles adulteraram também, onde Pedro diz, eu que sou ancião. Está aí a prova que Pedro era bispo. Porque era empregado o termo ancião no cristianismo primitivo aos bispos. Pedro diz, eu que sou ancião. Né? Então nós vemos que os protestantes, em algumas versões deles, modificaram da carta de Pedro, mas esqueceram de adulterar lá em Atos o termo ancião. Continua lá em Atos o termo ancião. Não é? Então veja, nós vemos aqui nessa
primeira, perdão, nessa primeira carta, perdão, a segunda carta de São João, o ancião e a igreja eleita. Quem é o ancião? O papa, o líder, o bispo líder. Então veja a referência que João faz reconhecendo Pedro. Quem era o ancião ali? Era Pedro. E tanto que Pedro escreve ao clero romano da Igreja Universal, na sua primeira carta, é onde nós vamos ver aí, põe na tela, diretor, primeira carta de Pedro 5:1, olha aí, põe na tela, diretor. Eis a exortação que dirige aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião. Volta para mim, diretor. Então nós estamos vendo aí que em algumas Bíblias, até mesmo católica, que trazem a versão grega, houve uma mudança. Houve uma mudança e com essa mudança houve, digamos assim, perdeu-se o brilho do estudo do original hebraico com o grego. Por exemplo, Kéfas, Jesus fundou sua igreja, né, falando aramaico, na Cesareia de Filipe, nós vemos no capítulo 16 de Mateus. Mas está em grego. Todas as traduções estão em grego. O Mateus, ele escreveu o evangelho em aramaico. Logo que foi traduzido para o grego, se perdeu o original. Mas Jesus disse em aramaico a Pedro ali, disse: tu és Kéfas, e sobre esta Kéfas edificarei a minha igreja. Por isso essa confusão, quando foi traduzido para o hebraico, muda-se, tira-se o Kéfas, que Kéfas no aramaico não existe o masculino de pedra. Kéfas quer dizer pedra, rocha. Não é? Tanto que rocha não tem o masculino. Também no aramaico não tem. Então, para o grego, mudou para o Petros, o masculino de pedra. Petros. Né? Petras, Petros. Então, Pedro, por isso Pedro. Então, traduzindo esse Petro para o português é Pedro. Mas não era assim que os apóstolos se dirigiam a ele. Ele se dirigia em aramaico, Kéfas. Então, essa confusão quando se mudou, quando se traduziu para o grego do hebraico. Do mesmo jeito é o termo ancião. Então, a carta está sendo dirigida por São João Evangelista a quem? Ao ancião, o líder dessa igreja, Pedro. O ancião, o bispo líder, o bispo de Roma. O primeiro bispo dirigente, como nós vemos, que dirigia e que estava na liderança, colocado por nosso Senhor Jesus Cristo. Te darei as chaves. Se pegarmos Mateus capítulo 16, versículo 19, está provando isso a Pedro. Pegarmos 22 de Lucas 31, eu orei por ti, tu deve confirmar essa fé aos teus irmãos. Pedro é o que confirma, o Papa é o líder que confirma a fé dos cristãos. Que dá dogmas de fé para os cristãos, que proclama para os cristãos as verdades de fé, como Efésios 3:10 diz que através da igreja conhecemos a infinita diversidade da sabedoria divina. Então, logo nós sabemos, meus queridos amados irmãos e irmãs, que Jesus confirma isso a Pedro logo também depois da ressurreição. Em João, capítulo 21, versículo 15 em diante. Simão, tu me amas mais que esse, sim, você sabes. Então, encaminha minhas ovelhas, encaminha meus cordeiros, dirige, seja o dirigente deles. A liderança de Pedro é infalível. E logo passou os sucessores, de Pedro veio Lino, depois de Lino veio Cleto, depois de Cleto veio Clemente, depois Evaristo, até chegar hoje no Papa de número 267, no governo da igreja, o Papa Francisco. Então, o ancião, Pedro disse aqui, ó, eu que sou ancião, ele está dirigindo aqui a carta ao clero, aos anciãos, aos bispos, até os diáconos, como nós vemos a partir do versículo 5, né? Ele também dirige a carta, vai falando no clero, né? Deixa eu só confirmar aqui. Não, ele continua falando aos anciãos, veja só. Diz assim, ó. Versículo 5, precisa colocar na tela não, diretor. Semelhante
vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos, todos vós. Se nós olharmos, aqui está falando para os jovens, os membros da igreja, ser submissos aos bispos. Se você ter um dia a graça de ler as cartas de Santo Inácio, como eu tive a graça de ler todas, Santo Inácio ele vai falar muito na questão do magistério, né? Do bispo, do presbítero, do episcopado, do presbiterado e do diaconato. Santo Inácio diz, para você ter uma ideia, aquele que esconde alguma coisa do bispo é se tornar o primeiro filho do demônio. Então Pedro está dizendo, seja submissa aos bispos, aos anciãos. Quero chamar de ancião, o termo ancião, competir ao bispo, aqui no início da igreja primitiva. Então vejam, meus irmãos, que a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus, está dizendo, o ancião, que é quem o ancião? O Papa. E a senhora eleita e a seus filhos. Quem é a senhora eleita? A igreja. O corpo misto de Cristo, Colossenses 1,18. Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Então logo nós estamos vendo que a Sagrada Escritura fala do Papa e da igreja, que esse Papa é o líder. Que este ancião, esse bispo líder, dirige essa igreja. Da qual, e os seus filhos, que somos nós. Porque a igreja é mãe. Jesus disse que a igreja não é deste mundo. Pais estão no mundo como eu estou no mundo, mas não são deste mundo. Ela não é desse mundo. Por isso Jesus um dia virá buscá-la com seus filhos. Entende? O ancião e a senhora eleita, você sabe que valor tem isso aqui? O Papa e a igreja escolhida. Se nós pegarmos a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer, essa igreja eleita diz, que igreja é essa? Que igreja é essa que João está falando? Algum herege pode chegar no comentário e dizer, essa igreja aí é a de Jerusalém? Pedro estava onde? Onde ele escreveu? Quando ele escreveu sua encíclica, sua bula papal? A primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, ele estava de onde? Em Roma. Ele estava em Roma. Quando ele escreve 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Né? Põe na tela aí, diretor. Olha aí. Veja aí na tela. Ó. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 13. A igreja escolhida de Babilônia vos sauda. Volta para mim, diretor. A igreja escolhida, uma tradução mais ampla, diz, a igreja escolhida que está em Babilônia vos sauda. Essa Babilônia aqui era aquela antiga que hoje é o Iraque? Não, não era. Pedro estava onde? Em Roma. E de Roma ele escreve. Veja que quem está aí, se você continua o versículo, diz, como também Marcos, meu filho na fé. João Marcos, evangelista, que escreveu o evangelho, que era discípulo de Pedro, que escreveu o seu evangelho através das pregações de Pedro. Então veja, a igreja escolhida, aqui São João diz, a igreja eleita. Então se logo nós repararmos que essa igreja eleita, que é a senhora eleita, que aqui está fazendo referência a quem? A igreja de Roma, a igreja eleita, a igreja escolhida de Roma vos sauda, diz São Pedro. O Papa está dizendo isso. Quem somos nós para contrariar a palavra do Papa? A igreja escolhida que está em Babilônia, ou seja, que está em Roma, vos sauda. Eu já trouxe mostrando isso em outros vídeos. Não é na carta à igreja de Roma, no versículo 8, Paulo diz que a fé da igreja romana será proclamada universalmente, porque ela é católica, tem que ser o seu evangelho universal. E logo nós vemos isso com clareza dentro da Sagrada Escritura. Meus irmãos, isso é uma prova clara, evidente, bíblica, não é? Na suma teológica bíblica, que esse livro é 100% católico. Ele fala da catolicidade, ele não fala em outra fé. Quando refere-se a outra fé, chama de heresia, de falsas doutrinas. Não é? Como nós vemos em Tito 1,9, 1 Timóteo 4, de verso 1 a 5. Não é? Fala dos apóstatas,
dos que não suportam a sã doutrina, segundo Timóteo 4, 3 em diante. Então, repare que nós vemos aqui uma direção sobre o termo ancião, o bispo líder. Pedro foi o primeiro bispo de Roma, não é? Primeiro bispo de Roma, o primeiro bispo líder dessa igreja. E logo vamos ver a senhora eleita. A senhora eleita é a igreja. Se nós voltarmos um pouquinho para trás, aí para a carta, a epístola, né? A carta aos Romanos, perdão, a Hebreus, e o diretor vai colocar na tela, Hebreus capítulo 12, versículo 22, você vai ver falar de quem? A igreja, a senhora eleita. Vamos lá, põe na tela, diretor. 13, 22 de Hebreus. Olha aí. 12, 22. 12, 22 de Hebreus. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das milhares, ou miriades, né? Dos seus anjos. Volta para mim, diretor. Aqui está. Vos aproximastes da montanha de Sião. Então a igreja ela é chamada de quê? De montanha de Sião. Por isso, a teologia bíblica diz que os montes representam a igreja. Você vê na teologia bíblica os montes, onde Jesus subiu para orar, onde Elias subiu para orar, o Monte Carmelo, para que viesse chuva. Então, na teologia bíblica, os montes representam o quê? A igreja. A igreja. Então, logo nós vemos que da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, então a igreja é o quê? A cidade do Deus vivo. A igreja ela é a escolhida. Veja, a eleita, já mostrei, a senhora eleita, o ancião e a senhora eleita. E a seus filhos. Espera aí, irmão Fábio. Não, nenhum canto na Bíblia parece que a igreja é mãe. Você pode provar o contrário? Você pode provar que não existe versículo bíblico? Nós vimos aqui que a igreja ela é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, quando refere-se a celeste, então quer dizer que ela não é desse mundo. Ela é da vida eterna, ela é da eternidade, ela é da salvação. Logo, ela não é deste mundo, estando nesse mundo. Mas não aparece, irmão Fábio, aí o termo que ela é mãe. Realmente, não aparece aqui que ela é mãe. Mas se nós formos para Gálatas, essa Jerusalém celestial que é a igreja, Gálatas, né? Capítulo 4, versículo 26, que o meu amado diretor vai jogar agora na tela. Mudou um pouco, assim ficou um pouco... Às vezes, no contraste do vídeo, porque aqui tem uma janela aberta, aí o sol, quando uma nuvem impede dos raios do sol chegar aqui, aí fica assim meio preto e branco. Mas depois, quando ele grela de novo, aí volta a nitidez do vídeo. É normal, tá? Importa que você tá vendo aí e você tá acompanhando, tá escutando a voz, tá? Né? O nosso diretor vai colocar na tela. Gálatas 4, versículo 26. Põe na tela, diretor. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Volta para mim, diretor. Pacata. Aqui está. Agora volta na nitidez, porque o sol tá voltando, ó. Aí volta agora a nitidez do vídeo, vai ficar mais a cores, né? Voltou. Veja, quando na hora do pacata... Então veja, meus irmãos. Gálatas 4, 26 está dizendo que a Jerusalém lá do alto... Peraí, nós acabamos de ver a senhora eleita. Jesus, na oração sacerdotal lá no Evangelho de João, diz: Pai, eles estão no mundo como eu estou no mundo e não sou do mundo. Como eles estão nesse mundo, mas não é desse mundo. Ou seja, a igreja não é daqui. A igreja não pertence a esse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Então a igreja, ela impede a manifestação do anticristo. O seu culto
que é a renovação do santo sacrifício, daquele sacrifício único da cruz de Cristo do Calvário, ela celebra, ela recorda como Jesus mandou fazer isto até que eu volte. 1 Coríntios 11, 26. A igreja continua. Então esse culto desse santo sacrifício de Cristo da cruz do Calvário é o que impede a manifestação do anticristo. A cada 5 segundos é celebrada uma missa no mundo. Logo, a investida do capeta para que aumente esses segundos, para que aumente para 1 minuto, para que do minuto passe a ser 1 hora, para que a missa, e assim ele possa tomar de conta do mundo com o seu reinado. Não é? Mas a igreja não será destruída. Voltará às catacumbas, sim, irmão Fábio. Voltará às catacumbas, sim, voltará. Será perseguida, sim, será perseguida. Muitos vão ser martirizados, sim. Talvez até mais do que no próprio Império Romano, pagão, passado. Então, a Sagrada Escritura, voltando ao termo, aproximaste da montanha de Deus, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. A igreja é a Jerusalém celestial. Já trouxe um vídeo mostrando isso. A igreja, ela é a Jerusalém celestial. Então, logo, nós vemos que a Sagrada Escritura está falando para nós, você viu aí, ela é lá do alto, quer dizer, ela é celestial. Ela é celestial, mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. A igreja é mãe. Nós nos tornamos membros dessa igreja pelo batismo. 1 Coríntios 12, 12. Pelo batismo, pelo sacramento do batismo, nos tornamos membros dessa igreja. Ou seja, nos tornamos filhos da igreja. Porque ela é o corpo de Cristo. Cristo é Deus, nosso Pai. Veja só. Também, na Eucaristia, faz sermos um só corpo. Sermos uma única igreja através da Eucaristia. A centralidade da fé dessa igreja, dessa senhora. A igreja é a senhora eleita. É a Bíblia que está dizendo isso. É a senhora eleita, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. É seu corpo. Tu és Kéfas, e sobre esta Kéfas edificarei a minha igreja. Então ela é a senhora eleita. Por isso que a Virgem Maria, no capítulo 12 de Apocalipse, ela é a prefiguração da igreja. Não é? Prefiguração da igreja. Os teólogos veem na mulher, na Virgem Maria, no capítulo 12 de Apocalipse, não é? A figura da igreja. A senhora, né? A senhora, a mãe de Jesus e nossa. A igreja chamada também de senhora, não é? Então veja, que a Sagrada Escritura nos mostra. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, diz: nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, ou seja, uma única igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. A Eucaristia, a centralidade da fé cristã. É só você olhar para os padres da igreja, para os pais da igreja, os filhos dos apóstolos, espiritualmente falando, os filhos na fé, que eles vão falar a respeito disso. Santo Inácio diz: onde está a igreja católica está Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo, escrevendo as Meniotas, né? Está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Veja, falando da Eucaristia. Logo, Paulo escrevendo a Timóteo, que até uma refutação contra o gnosticismo. 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 5, diz que se levantarão contra o alimento que Deus criou para que os fiéis e os que conhecem a verdade se alimentem desse alimento. Que é a Eucaristia, o alimento, a ação de graças. A Eucaristia. Então, logo estamos vendo aí. Que é como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Então, meus irmãos, esse pequeno vídeo mostrando aqui, explicando a senhora eleita e a seus filhos, e aonde mostra que a igreja é mãe. Quando você vê assim no Apocalipse, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, depois eu vi a Jerusalém descer como uma noiva, é a igreja. Porque os santos hão de julgar o mundo. 1 de Coríntios 6, 2, não sabeis que nós, em diante, não sabeis que os santos julgarão o mundo? Então, por isso que o Apocalipse mostra Jesus vindo, né, quando Jesus for vir, na sua segunda vez, já veio a primeira vez do seio da Imaculada, subiu e agora aguardamos a volta dele. Né? Os apóstolos esperavam a volta iminente de Cristo, mas não voltou. Ele virá pela segunda vez para acontecer o julgamento universal de Mateus 25, 31. É o que nos diz o Santo Catecismo. Cremos na doutrina da igreja. Muito bem, meus irmãos, aqui mostrando o significado do ancião e a senhora eleita. Quem é o ancião? O Papa. Quem é a senhora eleita? A igreja. Quem é seus filhos? Nós.
os filhos da igreja. E mostrando na Bíblia que a igreja é mãe, certo? Não esqueça aquele like. Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe, se inscreva, comente. Estamos juntos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.